Olá, meu nome é Alessandra Marculin, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E o tema da aula de hoje é a Coreamniorrex prematura. Esse é o terceiro módulo desse assunto, que diz respeito às controvérsias e complicações da Coreamniorrex, especialmente a Coreamniorrex prematura. Ao final desse módulo, vocês deverão ser capazes de discutir as controvérsias relacionadas à Coreamniorrex, entender as dificuldades na prescrição da tocólise, discutir a córtico-indução, entender antibiótico terapia para aumentar período de latência e evitar infecções tanto maternas quanto fetais, discutir antibiótico profilaxia da sepse neonatal precoce e estabelecer as complicações maternas e perinatais associadas a essa intercorrência gestacional. São diversas as controvérsias relacionadas à Coreamniorrex. Existem controvérsias com relação a inibir ou não o trabalho de parto após o diagnóstico de ruptura de membranas, se devemos ou não usar o corticóide para acelerar a maturidade pulmonar fetal, se devemos utilizar antibiótico para prevenir infecções maternas e fetais, se devemos fazer a profilaxia da sepse neonatal precoce e que idade gestacional devemos resolver a gestação, etc. São inúmeras controvérsias e algumas delas eu vou discutir com vocês aqui nesse módulo. Inibição do trabalho de parto ou tocólise. Apesar de parecer benéfica a inibição do trabalho de parto, especialmente quando estamos diante de gestações pré-termo, na Coreamniorrex prematura ela não deve ser utilizada, porque parece existir uma associação frequente entre infecção e ruptura prematura de membranas. E nem sempre o diagnóstico dessa infecção é tão fácil de ser realizado. Então, a grande maioria dos autores advoga que, uma vez iniciado o trabalho de parto, ele não deverá ser inibido. Existem alguns trabalhos mostrando a tocólise profilática para evitar o início da atividade uterina. E parece não haver benefício nessa tocólise profilática. E a terapêutica, mais uma vez, apesar de ter a vantagem de aumentar o período de latência, não deve ser realizada porque aumenta a taxa de infecção, de coreamnionite, sem reduzir a morbimortalidade perinatal. Com relação à córtico-indução da maturidade fetal, não há tanta controvérsia assim. Existem vantagens claras do uso do corticoide na prematuridade, com vários trabalhos mostrando redução da mortalidade neonatal e de todas as complicações relacionadas à prematuridade, tais como síndrome do desconforto respiratório, as hemorragias parenquimatosas, especialmente o sistema nervoso central, a enterocolite necrotizante e também reduzindo o tempo de permanência do recém-nascido no berçário. Existe uma pequena desvantagem, que é um aumento não significativo de infecções maternas e neonatais, mas desvantagem essa não com relevância o suficiente para não se realizar a córtico-indução da maturidade fetal na Coreamniorrex prematura. Portanto, façam a córtico-indução, prescrevam o corticoide para essa mãe que tem esse diagnóstico. Essa córtico-indução deve ser feita entre a 24ª e a 34ª semana em pacientes com diagnóstico de Coreamniorrex prematura. Não deve ser realizada em vigência de infecção materna sistêmica importante ou infecção fetal e nas outras formas de Coreamniorrex. E a droga utilizada é a betametasona, a ampola tem 4 mg, nós vamos utilizar 3 ampolas intramusculares em dose única ou uma ampola de 4 mg a cada 8 horas, por 2 dias consecutivos. O efeito máximo do corticoide em termos de complicações neonatais, de redução das complicações neonatais, se inicia após 24 horas do início da administração do corticoide e esse efeito se prolonga por até 7 dias após a administração da droga. Com relação à antibiótico terapia, para aumentar o período de latência, para evitar a infecção materna e fetal, essa forma de antibiótico terapia nós chamaremos de antibiótico terapia adjuvante. Então é importante diferenciá-la da antibiótico terapia que é utilizada na profilaxia da sepse neonatal pelo estreptococo do grupo B. Com relação à antibiótico profilaxia da sepse neonatal precoce, existem protocolos claros, confeccionados em 2002 pelo CDC, que foram revisados em 2010, que nos autorizam tratar pacientes que tenham SWAB vaginal positivo para estreptococcus do grupo B, ou que, na ausência de SWAB com o parto iminente, tem fatores de risco para essa sepse neonatal.
Então, aqui nós trazemos um fluxograma que está presente nessa publicação do CDC, mostrando que é necessário obter esse SWAB em pacientes que ainda não têm esse SWAB colhido, quando da sua admissão no diagnóstico de coreamniorrex prematura. Eles orientam que na ausência do resultado desse SWAB, o antibiótico para profilaxia da sepse seja prescrito e ele será continuado até o parto, caso essa paciente desencadeie o trabalho de parto. No caso de não apresentar trabalho de parto, esse antibiótico será prescrito por 48 horas ou em período menor, caso o resultado do SWAB fique pronto e ele seja negativo. Caso o SWAB, após essas 48 horas, tenhamos o resultado desse SWAB e ele seja positivo, essa paciente receberá uma nova antibiótico profilaxia para sepse no momento que ela desencadear o trabalho de parto. Se o SWAB for negativo, essa paciente não receberá antibiótico quando desencadear o trabalho de parto e esse antibiótico, o resultado desse SWAB, ele tem uma duração de 5 semanas. Portanto, ele deverá ser colhido novamente após 5 semanas. Essas são as orientações do CDC. No Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a conduta com relação à antibiótico profilaxia da sepse neonatal, ela é um pouco diversa. Nós fazemos essa antibiótico profilaxia em todas as pacientes que têm um SWAB vaginal e endoanal positivo para Streptococcus do grupo B, ou, na ausência do SWAB, receberão tratamento pacientes que têm trabalho de parto, com parto iminente e possuem um ou mais dos seguintes fatores de risco. Ela tem um resultado de colonização pelo Streptococcus do grupo B em urocultura, colhido em qualquer ocasião ao longo dessa gestação. Ela tem história de sepse neonatal precoce em gestação anterior. Ela tem coreamniorrex por tempo superior a 18 horas. Ou ela desenvolveu febre no intraparto. Vejam que para esses 4 fatores de risco, não importa a idade gestacional. Agora, ela também receberá antibiótico profilaxia diante de um parto iminente, na ausência de resultado de SWAB, se ela tiver uma gestação pré-termo. E pré-termo será considerado uma gestação com menos de 37 semanas. Portanto, a prematuridade isoladamente é um fator de risco para sepse neonatal precoce e pacientes com essas características deverão receber antibiótico profilaxia. O antibiótico utilizado para essa profilaxia é a penicilina cristalina endovenosa. O Streptococcus do grupo B é extremamente sensível a esse antibiótico, por isso ele é um antibiótico de escolha. O tratamento consiste na administração de 5 milhões de unidades numa dose de ataque, mais 2,5 milhões a cada 4 horas até o parto. Ou, na impossibilidade da utilização da penicilina cristalina, a ampicilina também pode ser utilizada pela via endovenosa, 2 gramas no ataque e 1 grama a cada 6 horas até o parto. É preciso que haja administração de antibiótico por pelo menos 4 horas para garantir a segurança do RN com relação à sepse neonatal precoce. Pacientes alérgicas à penicilina podem receber ainda cefazolina, mas vejam, em 10% dos casos essas pacientes também possuem hipersensibilidade a essa droga. As outras opções seriam a clindamicina e a vancomicina. Ainda lembrando que existem altos índices de resistência do Streptococcus do grupo B a esses antibióticos. Portanto, sempre que possível, a droga de escolha deve ser a penicilina cristalina. Para aquelas pacientes que têm o SWAB positivo, mas não há perspectiva de parto. Para essas pacientes, nós faremos penicilina cristalina endovenosa por 48 horas e faremos um complemento do tratamento com 2 doses de penicilina benzatina, cada dose de 1.200.000 unidades intramusculares. Para as pacientes em que a opção será a ampicilina, ela receberá a ampicilina endovenosa por 48 horas e terá o complemento do tratamento com ampicilina via oral 500 mg de 6 em 6 horas por 7 dias. Para aquelas pacientes alérgicas em que a opção for a clindamicina, a dose é de 600 mg via oral de 8 em 8 horas por 10 dias. Lembrar de tratar novamente essas pacientes na ocasião do parto. Agora falemos um pouco sobre antibiótico terapia adjuvante, aquela que tem o objetivo de aumentar o período de latência e de diminuir a probabilidade de infecção tanto materna quanto perinatal. E aqui nós estamos falando de coreamnionitis. Essa
esse tipo de antibiótico terapia, ela ainda não é aceita pelos grandes colegiados, pelas grandes instituições, porque existem alguns efeitos indesejáveis associados à sua utilização. Por exemplo, a seleção de micro-organismos que causarão sepse de outra natureza nesse recém-nascido, aumento de enterocolite necrotizante, a toxicidade medicamentosa atribuída a alguns esquemas antimicrobianos. Ainda pode mascarar o diagnóstico de infecção, retardar o diagnóstico de coreminionite, suprimir o estímulo do trabalho de parto, que muitas vezes é desencadeado pelo processo infeccioso, além de provocar gastos dos recursos públicos sem mostrar evidente melhora na assistência materna e perinatal. Portanto, o uso desse tipo de antibiótico terapia ainda está sob discussão e no nosso serviço essa prescrição não é realizada. Ainda existe o problema da falta de padronização de esquemas antimicrobianos. Ainda não se sabe qual é o melhor antibiótico que deve ser utilizado, assim como a sua posologia. Portanto, mais um fator enfatizando a necessidade de maiores discussões sobre o tema. Aqui nós temos uma balança mostrando, relacionada a esse assunto, o antibiótico ele é capaz de aumentar o período de latência, parece que diminui a morbidade neonatal, parece que diminui a taxa de infecção, mas não diminui a mortalidade neonatal. Existem as dúvidas com relação ao esquema antimicrobiano e ainda aumenta nas taxas de enterocolite necrotizante e de algumas outras formas de sepse. Portanto, é mais uma vez um slide para ilustrar o porquê o nosso serviço ainda não prescreve antibiótico terapia adjuvante. E agora, para terminar esse módulo, falarei sobre as complicações relacionadas à coreminiorex. Com relação às complicações maternas, nós temos um aumento da incidência das complicações infecciosas, de coreminionite, de endometrite e sepse. As complicações infecciosas ocorrem em até 40% dos casos de coreminiorex, especialmente a coreminiorex prematura. As taxas de indução do trabalho de parto são mais elevadas. Essas pacientes, quando entram em trabalho de parto, demandam mais analgesia, é um trabalho de parto mais doloroso, é um trabalho de parto mais prolongado, com diagnóstico mais frequente de distócias, e assim também temos maiores taxas de cesárea na resolução de gestação na coreminiorex prematura. Com relação às complicações perinatais, existem elevadíssimas taxas de prematuridade, assim como as suas complicações, a depender da idade gestacional em que houve a resolução da gestação. As taxas de infecção, tanto fetais quanto neonatais, são bastante elevadas. Existe uma frequência maior de casos de hipóxia fetal, principalmente secundárias às compressões de cordão, aos acidentes de cordão. O prolapso de cordão é mais frequente nesses casos, principalmente quando a gente tem apresentações fetais pélvicas, facilitando a exposição do cordão pelo canal vaginal. O descolamento prematuro de placenta também é mais frequente nessas pacientes, especialmente imediatamente após a ruptura das membranas. E naqueles casos em que a coreminiorex prematura aconteceu antes de 22 semanas, a existência de hipoplasia pulmonar é extremamente frequente e dá origem a uma sequência chamada sequência de Potter, em que a gente tem vários sinais, várias alterações morfológicas, várias deformidades do feto secundárias a aumento do tônus uterino sobre o seu organismo. Então, com dificuldades no desenvolvimento não apenas do sistema respiratório, mas também do sistema ósseo-muscular. Portanto, vocês podem ver que são várias as complicações. A prematuridade é uma complicação extremamente importante. Eu trago esse gráfico aqui para mostrar-lhes o quanto a mortalidade é alta em idades gestacionais precoces, especialmente antes de 28 semanas. Ainda é importante até 32 semanas, reduzindo apenas para números menores após essa idade gestacional. E outras complicações, esse gráfico aqui mostra as complicações da prematuridade, mostrando as elevadas taxas de cada uma dessas complicações, especialmente idades gestacionais inferiores a 28 semanas. Essas complicações elas só reduzem de maneira relevante após a 32ª semana, mostrando o quanto
é importante esse tema quando avaliamos os resultados adversos perinatais. E mais uma vez, mostrando o quanto é importante também a conduta expectante na prematuridade, né? Para reduzir todas essas complicações aqui apresentadas. E assim terminamos o terceiro módulo relacionado à Coreminilrex, um módulo que tratou das controvérsias e das complicações relacionadas a essa intercorrência gestacional. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham assistido a todos os módulos e que, a partir de agora, atendam as pacientes portadoras dessa intercorrência de maneira adequada, de maneira humanizada, reduzindo assim a morbimortalidade tanto materna quanto perinatal. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês.